Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E você que nos acompanha aqui, você viu que eu disse que ia fazer uma representação contra o ministro Von Traub junto à Procuradoria da República, Ministério Público Federal, e eu fiz a representação. Não é divertido e nem prazeroso, né? É até chato, mas como a gente tem conhecimento do direito e quando alguém comete crime, sendo a gente um cidadão brasileiro, a gente tem o dever de provocar as instituições, né? Isso aconteceria comigo se eu estivesse vendo uma coisa trivial, coisa na minha frente. Eu sou do tipo que acabo me envolvendo, né, me metendo nas questões. E numa questão que diz respeito ao nosso país, eu acho que é importante a gente estar mostrando como é que as coisas devem funcionar, né? Nada pessoal contra o ministro, mas o ministro é um servidor público de alto nível, no sentido hierárquico, né? E ele deveria, uma vez que ele é pago com o nosso dinheiro, se comportar com a dignidade que esse tipo de cargo exige. No entanto, não é isso que o ministro faz e outros ministros também, né? Esse governo aí tem muitos problemas na área do intelecto, na área cognitiva e na área da função, da missão que eles devem desenvolver à frente das suas pastas. Então eu fiz uma representação, a Procuradoria da República já respondeu atestando que recebeu a minha representação de número 202000267750. Os fatos vocês já conhecem, são as publicações que o ministro fez na internet, onde ele agride o povo chinês, agride o Estado chinês e cria problemas para os asiáticos de uma maneira geral que vivem no Brasil e que podem ter mais preconceitos diante dessa história toda que a gente está vendo aqui. E o comportamento do ministro, embora pudesse ser caracterizado como um ato infanto-juvenil de um adolescente, mas se tivesse nessa condição, quando ele está investido da condição de ministro, aí a coisa sobe de envergadura, porque isso é considerado um ato de um membro do Estado brasileiro contra o Estado chinês. E por isso eles estão exigindo a retratação e até agora, no momento que eu estou gravando com vocês, isso não aconteceu, o que pode ensejar o presidente da República a ser cúmplice de um crime cometido por um seu subordinado. Vamos aqui aos fatos, depois eu vou colocar uma cena aqui para vocês verem como é que a coisa se desdobra, como é que a origem da coisa toda, né? A Constituição Federal, no seu artigo 4º, inciso 9, diz que é princípio fundamental do Brasil a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então o ministro faz um ato hostil a essa cooperação, violando a Constituição Federal. O artigo 37 diz que os servidores públicos e toda administração pública deve se pautar pelo princípio da legalidade. Você só pode fazer aquilo se o teu ato estiver previsto em lei. Aonde está previsto na lei que o ministro pode deslocadamente agredir estados estrangeiros? E uma vez agredindo a Constituição duplamente, ele comete o crime do artigo 319 do Código Penal, que é o crime de prevaricação. Eu fui juntando as peças pela internet para mandar lá para a Procuradoria da República, e aí eu já tinha mandado, e aí já me deparei com uma situação que demonstra que o ministro ele já vinha praticando atos de hostilidade contra os chineses, né? Divulgando publicamente um pensamento preconceituoso, xenófobo, sem fundamento científico. E nesse papo aqui que ele tornou público com o filho do presidente da República, a quem ele chama carinhosamente de Duda, nós podemos ver que tem uma metralhadora atrás do filho do presidente, né? Isso para nos lembrar sempre com quem é que a gente está lidando. Mas disse o ministro do alto da sua sabedoria. Vamos lá. Por quê? Porque, veja, é dinheiro dos nossos impostos, Duda. Daqui a 5 ou 10 anos, e aí eu vou fazer um parênteses, eu discordo de você que esse é o vírus chinês. Esse é um vírus chinês. Eu estudei na China, fiz uma parte do meu MBA internacional. Então, gente, vocês vejam o comportamento irresponsável de alguém que é pago com o nosso dinheiro, né? A gente tem o dever de crítica, mas quando a coisa transborda para o crime, a gente tem que fazer alguma coisa também, né? E ele estava ali dando consequência a uma afirmação do filho do presidente que o vírus era chinês e que não são só esses vírus, né, que são de origem chinesa, outros seriam também, o que mostra que o ministro é um especialista em virologia. A gente está desperdiçando talentos aqui no nosso país, né?
Então, gente, o ministro, talvez por esse contato com os filhos do presidente, que são parlamentares, e tem imunidades por conta do cargo que desenvolve, né, imunidade pelas suas palavras, opiniões e votos, ele acha que, como ministro, ele tem o mesmo tipo de imunidade e ele não tem. Qualquer cidadão do povo pode representar contra qualquer pessoa que cometa crime. Sendo ele um ministro, a única diferença é que ele vai ser responsabilizado perante ao Supremo Tribunal Federal. O ministro tem assim, uma ojeriza muito grande às pessoas da área de humanas. Eu acho que é por isso que ele não se ateve, que ele está tendo um comportamento ali que é absolutamente nocivo, antirrepublicano e prejudica as relações do Brasil com a China, justamente no momento que a gente precisa de cooperação para lidar com um problema muito grande. Fazendo aqui um corte, essa questão agora vai ser tratada na base do direito penal. Vamos ver como é que serão os desdobramentos disso. O ministro vai ter direito de se defender. Outras pessoas também devem ter provocado o Ministério Público Federal, como eu fiz também, né? Mas aí eu quero entrar num outro ministro também. O ministro da Educação tem que ser exonerado pelo presidente da República para ficar claro que ele não estava cúmplice desse tipo de gesto e que ele deve, isso seria também um pedido de desculpas formais para a China. Se o presidente tivesse noção mesmo do que está acontecendo, ele deveria demitir ou exonerar o ministro das Relações Exteriores também, que é cúmplice de ambos, do filho do presidente e do ministro da Educação, nessa confusão, nesse atrito desnecessário, lesivo ao povo brasileiro que foi feito contra a China. Vou tratar agora do Mandetta, outro ministro. No caso do Mandetta, muitas pessoas ligadas aos grupos fundamentalistas do governo estão pedindo para que o ministro seja afastado. Um desses canais é desse rapaz aqui que disse o seguinte: ele profetizou que o ministro seria demitido ou exonerado ontem. Né? Luiz Ramos e do general Braga Neto. O fato é que o presidente Bolsonaro vai demitir o Mandetta, afinal, se ele não fizer isso, vai ficar completamente desmoralizado, afinal, a atitude como a do Mandetta... Então, ele está dizendo aqui que se o presidente não demitir o Mandetta ou exonerar, né? Eu uso exonerar e demitir porque são institutos parecidos, mas tem uma questão técnica aqui, não vamos entrar nesse assunto aqui, vamos só assim, afastar o ministro, vamos dizer assim. Então, essas pessoas estão querendo que o Mandetta seja retirado do governo, vamos dizer assim. Mas isso mostra que o presidente não tem mais autoridade nenhuma sobre determinadas áreas do governo, apenas nas questões supérfluas. A área da economia já foi entregue de mão beijada a um grupo de espertalhões, a um grupo de pessoas que estão lesando o povo brasileiro, enquanto a gente está discutindo, preocupado com a saúde do povo brasileiro. E os meios de comunicação estão cúmplices nessa história, porque estão ajudando esses grupos de pessoas muito espertas, com práticas muito espertas, para lesarem o povo brasileiro, jogando dinheiro público bom, de qualidade, para dentro de banco privado, para banco privado enterrar o povo brasileiro e as empresas brasileiras em dívidas. Isso nós vamos tratar num capítulo especial. A gente já está discutindo isso, mas vamos aprofundar em outro momento. Esse agora eu quero só falar de Mandetta. Se Bolsonaro ele demite ou exonera ou afasta o Mandetta, ele poderá ser responsabilizado de maneira diversa pelo fato de não demitir o Von Traub. Olha só, se ele não demite o Von Traub, ele comete um delito. Mas se ele demite o Mandetta, afasta o Mandetta, ele pode ser acusado de estar cometendo um delito também, uma vez que seria o caso de improbidade do presidente da República afastar uma pessoa que está combatendo, está à frente do combate a uma enfermidade que está atacando o mundo e principalmente o nosso país. Gente, então são essas as questões, para o programa não ficar muito longo, eu só queria deixar isso registrado, que a gente que tem aqui uma aparição pública, né? Mais do que fazer críticas, nós temos responsabilidades e quando é possível a gente exercitá-las, né, a gente tem que fazer isso, porque o mundo só não é pior, porque tem muita gente como vocês, como eu que estou aqui, outras tantas, que resistem às iniquidades, às injustiças, às coisas ruins, porque se não fosse assim, a gente estaria num lugar muito pior. E que essas histórias todas que a gente está vivendo com muita dor, muito incômodo e muita ansiedade, sirvam de exemplo para todo o povo brasileiro, para a gente nunca mais deixar acontecer isso que está acontecendo com o nosso país, com o governo brasileiro e com o futuro da nossa gente. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.